Senhoras e senhores, Mundo V2 está online e eu vou dizer, estamos repetindo uma conversa, já que temos que atualizar o tema com o senhor Marcel Duarte, gestor de performance de atleta de alta performance, de alto rendimento, mais especificamente no mundo do futebol, já que ele se especializou tanto nisso. Falando com o Mundo V2, já que a gente fala de mundo, diretamente de Madrid, da Espanha, meu velho. É assim que eu te encontro, à distância de Madrid? Tudo bem, Marcelzão? Fala, Vinícius, tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui direto de Madrid, mais uma vez, prontos para participar de mais um podcast aí profissional. Como é que tá as coisas aí em Madrid, meu velho? Cara, tá tudo bem, agora tá um pouco mais calmo, né? Pelo Rodrigo estar na seleção, mas a gente já está correndo com os próximos detalhes da próxima temporada, né? E logo a gente entra de férias e já voltamos com força total. Cara, então podemos dizer que Madrid está florida e a temporada foi muito positiva para vocês aí como time, como equipe, aí falando de Marcel, com o Rodrigo e toda a sua equipe, né? Sim, sim, a temporada foi muito positiva, a temporada gerou muitos resultados, né? Trabalhamos bastante, tivemos algumas dificuldades normais, né? Com um calendário assim muito congestionado, mas conseguimos adequar, né? Com todas essas dificuldades, a performance do Rodrigo, gestionar melhor todas as relações dele com o clube com relação a cargas e também aos seus trabalhos complementares em casa. E no final da temporada conseguimos alguns títulos de grande importância, né? E conseguimos terminar o ano sem lesão. Marcelzão, eu queria entender e sabendo aí um pouco da tua realidade, a gente já contou no Mundo V2 como é que você foi parar em Madrid, como é que você construiu sua carreira até chegar a trabalhar como um jogador no Real Madrid de forma individual, específica, trabalhando essas valências dele. O que eu queria entender é, hoje em dia, como é que funciona a programação no dia a dia de um gestor de alta performance atuando com um atleta de alta performance. Onde é que você entra? Que horas que você entra? O que você faz? Como é que você divide seu dia? Que horas que você está com o atleta? Você está com o atleta todo dia? São esses tipos de curiosidades que profissionais do mercado têm, que eu tenho, que pessoas também que são apaixonadas pelo futebol têm, e que não fazem a mínima ideia de como é que funciona essa questão. Como é que funciona? Vamos lá. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deu certo? Tá tudo bem? Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ou ao contrário, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Perfeito. Nós acompanhamos ele diariamente, né? Tanto com ele presencialmente como ele não presencial, né? Quando ele não está presencial, a gente está ajustando todos os detalhes que envolvem a estrutura dele, né? Com relação à sua parte de alimentação, nutrição, com relação a todas as atividades que ele vai fazer pós-clube ou às vezes pré-clube, né? A gestão de dados, a gestão das informações, a gestão das análises, né? Então, atletas ali saindo 2h30, de 2h30, 3 horas do clube, depois do seu treino, indo para casa, nesse intervalo de indo para casa, falando no seu caso específico, o Rodrigo, você já recebe informações naquele momento de como foi a carga do treino dele, para você entender se ele, depois do almoço, descanso, você vai fazer um treino mais forte, vai dar descanso, se vai ter um outro tipo de alimentação. É isso que já acontece e você já tinha visto esse tipo de velocidade de transmissão de informação de um treino para um atleta? Cara, isso para mim é altíssimo nível. É muito rápido, né? Você já conseguir trabalhar de forma eficiente. Como é que é? É isso mesmo que acontece? Já tinha visto isso em outros casos? No Brasil, não, pelo menos há 5 anos Eu atrás, também né? A não. gente tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com o clube não via você como um aliado, via você como um inimigo, né?
E eu até entendo porque eles viam isso, porque eles também não sabem o nível do profissional que está fora, né? O nível intelectual desse profissional e também se realmente esse profissional vai colaborar ou não de acordo com a metodologia que a comissão vai aplicar e por aí vai, né? Então eu entendo esse lado do clube, mas eu também entendo que quem perde é o atleta. E se o atleta perde, o clube perde, né? Porque o Perfeito. atleta é que compõe o resultado do clube. Aqui eu já vejo um pouco mais diferente, né? Os profissionais são mais colaborativos, né? Porque eles entendem que nós, num contexto do dia, ficamos mais tempo com o atleta do que eles, provavelmente, né? E a gente teria mais tempo de trabalhar as especificidades e as necessidades que o atleta tem. Então, vamos dizer que o atleta saiu do clube, por uma ocasião sofreu um trauma, né? Necessariamente ele fez o seu primeiro tratamento no clube, só que ele teria que ter mais algumas sessões, né? Para que, vamos colocar assim, que ele se recupere mais, ou que de repente o dano ocorrido seja, né, no caso, já ter uma possibilidade de mais tratamento, ou vamos colocar assim, que o treinamento foi muito duro e colocar uma informação seguinte depois do treino a nível específico de um trabalho preventivo, de um trabalho de força, de alguma coisinha assim, de alguma valência específica, vai se tornar muito cansativo. A gente vai estar já na segunda parte com essa informação. Então, a gente recebe os dados, dentro dos dados, a gente já mandou a programação da semana. Se for de consenso, a gente segue, se não, a gente troca em, em comunicação, Tá. entendemos o que é melhor e seguimos. E essa comunicação é WhatsApp ali, telefone, acho isso, e vamos nessa linha aí. É assim que funciona esse consenso? Sim, sim, a gente troca essa informação online, né? Se tiver necessidade, a gente faz uma ligação, mas geralmente, como a gente já está muito alinhado, então a facilidade, a dinâmica já está mais desenvolvida. E isso acontece com outros jogadores dentro do clube, porque assim, a gente está falando de um time aí de 25, 30 atletas. Essa linha toda desses 25, 30 atletas, ou a maioria tem esse tipo de canal de comunicação com o clube, eu não sei se tem esse dado, né? É uma curiosidade minha. Eu acredito que sim, né? Mas não Tá? posso afirmar. Um baita trabalho do clube. Eu fico imaginando os profissionais, quando encerram o trabalho, ter esse tipo de feedback para que você possa aumentar o sarrafo de performance dos atletas. Legal. Eu entendo assim, Vinícius, que hoje, né, a tecnologia está muito avançada e o poder da comunicação também. Então, eu vejo que essa parte de TI, hoje a gente tem softwares muito mais desenvolvidos, rápidos, né, que geram inúmeros relatórios, né, e às vezes apenas com um clique, né? Ou às vezes dois, três cliques sinalizando as informações que você necessita, o tipo de relatório que você necessita, você já consegue que chegue no outro lado em questão de minutos. Então, às Me vezes, dá, me dá até um exemplo complementando, por favor, de que dado que você recebe em minutos do Real Madrid que você usa no seu dia ou usa diariamente na tua semana de trabalho. vamos Legal colocar isso. que hoje, vamos colocar que eles tiveram um trabalho de campo, né? Uhum. E dentro desse trabalho de campo, automaticamente ao final do trabalho já está gerado um relatório de GPS, ao mesmo tempo um relatório de variabilidade de frequência cardíaca, né? Também existe a questão das percepções, né, sentidas no treinamento, e às vezes isso já com um clique, através da alimentação desses dados, isso já chega em todas as pontas, então é uma Tá. facilidade muito grande. Se a gente necessita de algum detalhe maior, de um outro departamento, seja
seja da nutrição, seja da fisioterapia, através, sei lá, de algum laudo ou de alguma avaliação também, isso pode, de repente, às vezes tardar um pouquinho, mas nada que você tem que esperar horas ou dias, né? Como é que fica a programação, Marcelo, em viagem ou em rotina de jogos? Ela muda, né? Porque a gente fez uma programação pragmática aí que você explicou pra gente, que é, pô, meu dia ali, o treino, voltar para casa, o almoço, a janta, o café da manhã. Mas a gente tem jogo fora, tem dia de jogo, tem viagem. Como é que fica esse controle de alimentação, de sono, é, de treino do atleta quando ele está distante de você? Geralmente aqui na Europa as viagens são 2 horas, né? Então, o atleta dorme em casa, o atleta sai às vezes no mesmo dia do clube, né? Ele chega no clube a horas, vamos colocar que o jogo é à noite, chega no clube pela manhã na hora do almoço, pega o avião e não é uma coisa assim que é interligada com o Brasil, né? A gente tem que entender que o Brasil é 5, 6 vezes maior Maior. É, do que muitos países aqui, então isso há uma dificuldade de logística de gestão, de voo, de gestão de deslocamento. tá. Às vezes o que acontece são jogos que são fora, né? Assim, por nível da Champions League, né? Ou de algumas outras competições que não são no território nacional, mas viaja no dia anterior, né? E no mesmo dia já está aqui pela madrugada. E aí você conversa ali com ele do que ele vai comer, o que ele tem que Não, o comer, clube qual outra está tem que ou informado, não. já está informado porque o clube já manda a sugestão, né? Através do início da temporada do que foi analisado e do que seria interessante previsto. A gente discute, né? A gente entra num consenso das necessidades e isso já está programado. Então, quando é dia de jogo, quando é dia de viagem, ele já tem todos os cardápios, todas as necessidades e eles são muito mais organizados e existe uma logística muito bem apurada. Então, isso já é um piloto automático, vamos dizer. E trabalhando uma mentalidade diferente entre Brasil, Europa, principalmente de ambiente, cultura, né? A gente vê essa evolução do jogador brasileiro se transformando cada vez mais em atleta ou se transformando em um atleta de alta performance, como é o caso do que você trabalha hoje com o Rodrigo. Essa questão cultural ajuda nesse progresso e o jogador que vai para a Europa já entendeu que essa questão da performance, dos dados, da disciplina, de entender cronograma, rotinas, é o diferencial para a carreira dele, que é algo que a gente não via, vamos falar assim, num ciclo de Copa do Mundo há 2 Copas do Mundo atrás. Era muito percursor isso. Hum, Ou é um caso específico, né, seu, que tem isso com Rodrigo, vamos falar de Vini Júnior nesse sentido, mas não é geral eu dos jogadores brasileiros. vamos colocar assim, os atletas já viam essa necessidade há muito tempo, Beleza. tá? Eu já estou no mercado há muito tempo, então eu posso falar isso com muita propriedade. Eles já viam essa necessidade há muito tempo, só que por via da cultura, né, do futebol brasileiro, não se entendia, né, o porquê de ter um profissional externo para ajudar o atleta. Por que te digo isso? Porque eles não sabiam que esse profissional era capaz de desenvolver para ajudar o clube, para ajudar o atleta, tá? Colocamos por esse ponto. O clube brasileiro, assim, eu não sei como anda hoje, mas geralmente tinha alguns dias, 2 períodos de trabalho, né, onde o atleta ficava mais tempo no clube, mas mesmo assim não era a semana inteira. E o futebol veio começando a ter um desgaste maior,
por número de quilometragem rodada, por número de sprints, por número de N coisas, né? Que a habilidade em si já não tomava mais conta do cenário. Era um cenário mais físico, era um cenário mais de embate, um cenário muito mais competitivo, né? Só que isso promove desgaste. E isso tem que ter, né, o lado da recuperação, tem que ter o lado da reposição, né? E isso não era visto, né, não era dado tanto valor, né? Então, eu via a necessidade dos atletas pelo feedback que eles me davam. Ah, estou muito cansado. Poxa, para treinar amanhã vai ser difícil. Falei, não. Então, dentro da minha clínica, eu falava, vamos já fazer uma atividade recuperativa que possa te facilitar isso, para que amanhã você já chegue melhor, para que você já chegue mais preparado. Só que aqui fora, né, o que eu vejo, o atleta, a cultura é uma cultura, não é apenas o futebol. Existe a performance, existe a preparação, existe o equilíbrio, no caso, entre estar desgastado e estar bem. Então, existe a questão, estou me alimentando bem, necessito de mais informação. E com isso, né, eu vejo que eles começaram a entender que só o clube em si, com o número de profissionais, não consegue dar conta. E hoje eles entendem que para um atleta que às vezes passa 4 horas no clube, 3, e as outras 21, 20 horas, fora as horas Perfeito. que ele, o que passa nesse intervalo? Não se tem um consenso. Se a gente pegar, né, outros esportes, os atletas em si, eles treinam a parte técnica, mas eles têm o departamento de recuperação, fisioterapia, eles têm o departamento de treinamento específico para melhorar alguma habilidade ou alguma valência física. E por que que no futebol não pode ter isso, se ele é um esporte também, né, que o atleta necessita performar? Então, o futebol tem Perfeito. mudado muito, né? E hoje, aqui, eu vejo, e como a gente está perto de outros países, né, de outros continentes, essa profissão agora ela está sendo já enxergada e identificada como uma necessidade de cada atleta. Isso vem um pouquinho também no basquetebol da NBA, cada um já tinha o seu preparador físico, mas não só para treinar, mas para entender que o atleta ele tem outros departamentos que, quando ele está equilibrado em todos os setores, ele consegue performar melhor dentro de campo, dentro das quadras, ou dentro do habitat que ele desenvolve o esporte dele. Estamos falando de uma oportunidade de mercado para novos brasileiros, novos Marcéis, de atuar na Europa, especificamente no futebol, com a abertura de mercado que vocês, com o trabalho e resultado que vocês estão fazendo, que você está fazendo também, você acha que vai ser um oceano de oportunidade? Não sei se a palavra oceano é ideal, mas um caminho, uma trajetória de oportunidade para novos brasileiros dentro da área de preparação física, fisioterapia, dentro da área de performance, futebol de trabalhar na Europa? Eu acredito que está abrindo um mercado, sim, tá? Esse mercado ele necessita de profissionais mais capacitados, com mais experiência, tá? Porque ainda existe uma barreira, do clube entender o nível de intelecto dessa pessoa para compreender se vai ter uma contribuição ou não, porque eles Ah, têm medo de ser, vamos colocar aqui, esse profissional que venha possa danificar, né, a estrutura e possa, vamos colocar assim, promover uma falha, né, imagino. machucar o atleta, ou de repente, sei lá, não ajudando realmente a performar, e isso pode envolver milhões, né? Não é uma coisa simples. Tá. São contratos milionários, é uma indústria, é um business muito grande,
que não é só dentro das 4 linhas, né? O atleta tem um poder econômico dentro do mercado muito alto, muito Perfeito. alto. Então, esses profissionais, eles vão ter que ter mais conhecimentos, né? Esses profissionais, eles vão ter que ter mais habilidades interpessoais, Do tipo, falar a língua, entender a cultura do país que vai, como que é o profissional daquele comunicar, falar lugar, outras línguas, entender a cultura, saber se comportar num beleza? Num num ambiente interno, de equipe, entender as hierarquias, saber que perfeito. cada um tem o seu valor, necessariamente ele não é o responsável de nada, simplesmente ele é mais um profissional dentro da equipe. E, e fora isso, que é o básico que eu digo para todos, o conhecimento técnico hoje ele tem que ser muito bem apurado. Ele não pode ser um conhecimento simples, um conhecimento raso, ele não pode ser um conhecimento de um curso de 3 horas. Então, o que, que eu indico, o que, que eu falo? Tem que trabalhar muito, tem que ter muita experiência, tem que ter muitos atletas na mão, não apenas ter um, dois, três, cada atleta é diferente, entender que um atleta com 16 anos é diferente quando ele está com 23, quais são as necessidades de cada momento, e quando ele chegar com 30, eu tenho que fazer as mesmas coisas, não tenho que fazer as mesmas coisas, não é só pela literatura, é pela parte prática. E essa parte prática dentro desse ambiente faz muita diferença. Só que isso não basta, não basta. Você tem que ter uma visão mais holística, você tem que ter uma gestão mais ampliada para que você consiga realmente ajudar e não atrapalhar esse sistema. Então, se você não tiver um nível de conhecimento para conversar com o departamento de nutrição e organizar uma periodização adequada para o seu atleta de acordo com o que você sabe que ele tem realmente necessidade ou conhecimento, você não vai agregar. Com Não. relação ao tratamento de fisioterapia, conversar sobre inúmeras coisas, processo de tratamento, processo de recuperação, vamos colocar os tratamentos que estão mais em evidência, que tipo de máquina, trocar informação com relação aos tipos de dados, com relação ao departamento de dados do clube, né? Poxa, esse jogo ele não performou tanto, de repente a gente não conseguiu chegar a uma determinada variável, como é que a gente vai dividir isso no meio da semana? Dentro do trabalho de treinamento, você tem que entender que o treinamento é voltado para o clube. O que, que você vai explorar não pode atrapalhar o clube. Muito pelo contrário, você tem que ajudar o clube. Então, necessariamente, às vezes, você vai treinar pouco, mas você vai treinar específico. Perfeito. Entender também essa parte mais psicológica, mais emocional, saber aonde você tem que desacelerar, onde não tem que treinar, onde realmente você tem que cobrar um pouquinho mais. Isso é tempo, né? Geralmente você sai da faculdade, você faz 2, 3, 4, 5, 6 cursos que eu vejo algumas empresas vendendo e falando que é a virada da carreira, e não é. Isso precisa ter aplicação, isso precisa ter aplicação em determinados tipos de público, em variedades de tipos de público, para você realmente, quando você juntar essa experiência e falar, pô, isso aqui realmente faz sentido para o que eu acredito, isso não faz sentido. E quando você muda de país, muda tudo. Muda tudo. Até Muda tudo. você entender que a cultura é diferente, até você entender que eles valorizam, de repente, uma linha metodológica assim, ou uma cultura nutricional assim, ou, de repente, nós valorizamos esse ambiente social dessa forma. Aí Muito você doido. vê tudo de novo. Muito doido. É muito conhecimento e como você falou, muita estudo, mas principalmente prática, né? Tentativa, erro, volume de atleta, entender a especificidade de cada nível. Agora eu tenho uma pergunta que eu não sei se ela vai ser fácil, se ela está na ponta da língua para você, mas um profissional de gestão de performance, o que eu enumerei? Né? 4 pontos aqui. Você trabalha sono e recuperação, ou recuperação e sono, alimentação, suplementação, nutrição, né? Que é o ponto, treino e dados.
Não adianta você ter tudo isso aqui, não saber analisar os dados, não saber o que treinar, não saber o que ele vai colocar para dentro, ou quanto tempo que ele vai ter de descanso, ou como ele vai fazer esse descanso. Eu queria que desses 4 pontos que eu coloquei, sono, recuperação, alimentação, suplementação, que é a nutrição, treino e dados, você conseguiria me enumerar de 1 a 4 a valência de qual é o mais importante para o até. Todos são importantes, claro, mas o que vem um carregando o outro? Então, qual é o ponto 1, qual é o ponto 2, o 3 e o 4 dentro das valências de um gestor de performance? Vamos lá, você esqueceu um que eu acabei de falar mais um pouquinho agora no final, que para mim nos dias de hoje, Cultura? se não, se não é o primeiro, é um dos mais relevantes. Cultura? Chutei. Departamento, departamento psicológico, emocional, social, Legal. tá? Por que que isso é um dos mais importantes? O nível de desgaste mental nesse escalão é muito alto. É muito alto, porque esses atletas eles já são diferenciados pelo nível de inteligência, pelo nível de leitura, né? O intelecto dele geralmente é um pouco mais avançado, tem muitos que são autodidatas, eles não sabem explicar, mas eles sabem replicar com muita facilidade, Muito né? louco. É muito louco. Essa questão é treinável, né? Porém, ela também é muito desgastante. Você está num nível de informação onde você tem, vamos colocar, mais 21 atletas, né? 11 para cada lado, que estão no mesmo nível de entendimento, sendo que você está numa das melhores competições, que às vezes uma distração, um passe errado, destrói o jogo e acaba saindo um gol. Estádios muito numerosos, todas as televisões voltadas, todas as mídias voltadas. Imagine que um atleta desse termina um jogo, sendo positivo, sendo negativo. Então, isso às vezes pendura assim, vai, perpetua assim, sei lá, vamos colocar assim, estende 2, 3 dias. Ou mais. Até mascara. Esses caras também recuperam rápido, eles É verdade. eles sabem lidar com as emoções, mas Verdade. ele às Verdade. vezes não sabem trabalhar essas emoções. O que não Então, sabe é colocar para não tem, fora ou exponenciar. vamos Sim. colocar que foi um jogo, né, super desgastante. Eu não tenho como pegar e fazer o seguinte, ó, você vai ter que comer isso aqui hoje. Eu Tá. já tenho que ter na minha manga 2, 3 tipos de cardápio, aonde eu consiga estragar menos E agrada. e agradar. Tá. Então, beleza. Tem Eu posso inserir uma pizza, mas desde que seja uma pizza que tenha proteína, por exemplo. Sim. Algo nesse sentido. um material Legal. mais digestivo para que ele consiga ter uma entrada num sono profundo melhor, porque ele não vai ter uma distribuição de sangue tanto na região do abdômen, ele vai Tá. ter, né, uma recomposição melhor. Fora que quando esse atleta já sai, às vezes, dependendo do tipo de jogo, se ele ganhou ou perdeu, ele correu 12 quilômetros, 15 quilômetros. Ele Tá. A fome que o cara vai ter. conseguiu bater um top speed de 34, 35 quilômetros por hora, só que ele conseguiu percorrer essa velocidade aí, sei lá, quase 1 quilômetro. Então, tipo, quando você pega esse montante, você fala assim, meu, esse atleta precisa já entrar num processo de recuperação, porque senão ele não vai conseguir dormir. Ele só vai fechar o olho, dia seguinte ele vai estar cansado, aquele já vai emendar no dia 2, aquele dia 2 vai ser pior ainda. Você já tem que ter uma estratégia junto com a casa, junto com o ambiente, para ver como é que você vai compor isso daí. Se consigo pelo menos fazer um pouquinho, ou alguma coisa que seja muito pontual, para que o ambiente esteja totalmente favorável para que essas coisas aconteçam, né? Legal. Então, dentro dessa sua pergunta, esse ambiente não, desculpa, esse Psicologia. departamento, para mim, hoje, é o mais desafiador, se ele não é um dos que lidera mais, né, no caso.
Quando a gente, Psicologia um e o resto? quando a gente coloca essa parte de recuperação, sono, a alimentação está em conjunto. Tá. Essas duas coisas andam muito. Elas estão ao lado, às vezes não estão ligadas, mas elas estão fazendo parte. Então, vou dar um exemplo, tá? O atleta numa recuperação, ele está com uma bebida específica para ajudar que aquilo, em algum determinado momento, se tem um caso maior de dor, se tem um caso menos de hidratação, se de repente possa ter ocorrido mais alguma outra coisa, aquilo já vai estar contribuindo nesse cenário, né? A dieta também faz parte disso. Então, acredito que isso já entre em segundo, ou né, os dois ficam em primeiro, ou alguma coisa assim. Tá. Na parte de treinamento, né, no caso, e na parte preventiva, ela é importante, mas ela não domina o cenário, tá? Que Domina louco. o cenário, de repente, numa pré-temporada, numa intertemporada, né? Porque geralmente ele não vai estar dentro do clube e ele precisa ter estímulo, mas no decorrer da temporada, se ele já está jogando, se ele tem uma quantidade de minutos boa, são detalhes. São detalhes que a gente divide com o clube. Ó, vocês fazem isso, a gente faz isso, para não estar. Ou o clube papo fala, ó, a gente não vai fazer, eu gostaria que vocês fizessem isso, 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 isso. E no caso, a análise de dados, ela está no meio, né? Porque ela, vamos colocar assim, ela levanta insight, porém, às vezes dá direção ou não. Às vezes ela pode dar até confusão. Tá, entendi. Então, essa interpretação vai muito do que você conhece o atleta e de quanto tempo você já está também em comunicação com o clube e entende, né, no caso, como é que é essa programação deles. Legal, não adianta nada às vezes você falar assim, pô, o atleta tem que comer um baita de um frango, mas puta, ele tá emocionalmente cansado. E acho que é o momento ali da gente inserir um hambúrguer ali nele e vamos equilibrar de outra maneira. Entendi. Porque Acho que o é hambúrguer isso. em si, ele pode ser produzido hoje de inúmeras maneiras. Ah, é. Posso pegar uma carne da melhor qualidade, eu posso triturar ela e fazer, né, no caso, e ao Sim, mesmo tempo eu também posso criar, né, um pão totalmente digestivo, com algumas vitaminas embutidas, e isso facilitar, né, no caso, a nutrição dele e a recuperação, porém eu estou satisfazendo o visual dele. perfeito. Muito legal. Isso é um estudo muito legal. É, a gente já Isso, indo. isso eu digo em geral, tá? Em geral, sim, sim. A Isso eu gente digo em fez um. geral, porque quando eu trabalhava muito com os atletas da base em si, alguns tinham dificuldade de ganhar peso, né, por via de N coisas, às vezes econômicas, às vezes por conhecimento, ou às vezes em si por questão de hábito, né? Sim, E a gente saber lidar com a casa, saber lidar com os pais, orientar, né, através dos gostos, e a gente conseguir provar que através daqueles gostos eles tinham um resultado, e se esse resultado é validado, gera uma confiança, então, peraí, agora você vai começar a experimentar coisas que você não gosta gradativamente, porque são importantes para você, dentro do seu crescimento, dentro da sua maturação, ou dentro do que você vai produzir de campo. Então, eu conseguia muito, né, nesse departamento, que as coisas inicialmente tinham que ser a agrado do atleta, tá. porém, depois, com o nível de confiança pelos resultados, entrar e falar: não, eu preciso entregar para esse cara porque ele confiou em mim. E não só Perfeito. na nutrição, em N coisas. Então, se, vamos colocar assim, a parte social não tiver alinhado com o atleta não tiver alinhado com o clube e você não tiver alinhado com os três, você não consegue fazer uma gestão. Tem muitos que falam que fazem gestão de performance, ali analisam carga externa, carga interna, é, sabe? Isso é pouco para um atleta. Perfeito. O atleta performar tem muitas caixas.
E a gestão que eu vejo, que eu enxergo e que eu entendi que os clubes respeitam, é que quando você consegue mostrar essa visão macro e saber que você sabe intercomunicar e fazer com que elas andem em conjunto, sem nenhuma atrapalhar a outra, aí sim eles conseguem falar assim: poxa, realmente isso faz sentido e isso vai nos ajudar. Perfeito. Indo para uma parte final, Marcelo, como é que agora estão falando de férias, barra, na verdade, férias não, né? Período de competição de seleções, mas depois vem férias. Como é que funciona essa parte de performance do atleta para ele não voltar com um déficit muito grande, seja na parte física, seja na parte nutricional? Onde é que dá para tirar o pé? Onde é que a gente precisa fazer uma manutenção? Onde é que tem treino? Onde é que não tem treino? Como é que fica o sono? Como é que fica a alimentação? Numa linha geral, como é que são as férias de um atleta de alta performance? Vamos lá. Primeiro, o atleta está jogando, às vezes ele está fazendo uma composição numa equipe, numa seleção, mas ele não está tendo minutos. Beleza? E isso já faz diferença. Por quê? Porque o que realmente ele necessita, ele não está tendo. E às vezes dentro do jogo, por mais que a gente consiga subdividir sessões para poder sobrepor o que ele não teve, a gente não consegue chegar muito perto. A gente acha que a gente está chegando perto, mas essa junção de atividades, a troca de direção junto com o chute, com a desaceleração, aonde ele já faz um sprint, e aí daqui a pouco ele salta, é muito, muito complexo e a gente às vezes não consegue gerar isso, porque o nível de atenção está alto, ele tem que ver 10, 15 jogadores e ali ele está treinando com um ou com dois. A gente não consegue desenvolver, a gente consegue dar algumas habilidades para que quando ele vai ter essa oportunidade, ele sofra menos e com o decorrer que ele for jogando, aí sim, aquilo vai favorecer o condicionamento final. Então, Beleza. primeira coisa, ele está jogando ou não está jogando? Se ele estiver jogando e tiver uma quantidade de minutos alta, ele pode até ter uns 15 dias de férias que não vai interferir tanto. Porque, como eu te falei, eu preciso baixar o cognitivo dele, eu preciso retirar o estresse dele, eu preciso que ele entenda que ele vai sentir vontade de voltar a treinar, ele vai ter gosto de voltar a treinar. Segundo, se realmente ele está recuperado num geral, que às vezes o atleta, eu não vou conseguir ficar parado. Não, eu até entendo que você está falando que não consegue ficar parado. Você está falando isso para mim hoje porque você está estressado. Você tem que ficar fora do seu ambiente. Mas você tem que tentar compor situações que ocupem o seu dia, mas que não fale sobre competição, que não fale Beleza. sobre futebol. Se o atleta não está jogando, eu acredito que ele tenha que trabalhar assim, um dia sim, um dia não, 2 dias sim, um dia não, ou um dia sim, dois não, dependendo dos seus resultados. E após essas 2 semanas, ele já voltar numa rotina um pouquinho mais específica, né, para que ele retorne melhor ao clube e não sofra tanto, Tá. meu ponto de vista. Numa Isso eu consigo atingir, eu consigo equalizar todas as coisas. Consigo atualizar o social, consigo equalizar com a parte de adaptação, consigo deixar ele numa prom melhor, porém, né, ele também não está destreinando, ou também ele não está sobretreinando e por aí vai, sobrecarregando. Beleza, então ele tem umas férias, mas não dá para dar umas férias, ou seja, um pause no corpo, porque é a ferramenta de trabalho. Então você só faz você faz um equilíbrio dessa carga e de como você vai fazer isso na questão, você falou, mental, social. E existe uma É, coisa também de você conseguir fazer com que o atleta entenda, né, quais são as suas necessidades e que ele também compreenda quais são as prioridades. Então, vamos colocar assim:
Hoje, o maior patrimônio que o atleta tem é o corpo, Perfeito, ponto. Se ele não cuidar do corpo, o restante não vale de nada. perfeito. Atividade-chave da empresa dele. Tem muitos atletas que conseguem, no caso, já ter uma venda para um clube, ou de repente, né, conseguiu ter o início de uma carreira bem sólida e depois não. Isso também é perigoso, por quê? Porque um dia o dinheiro acaba, se não souber administrar. E se a carreira não for um pouquinho mais estendida, porque a carreira do futebol, do jogador de futebol também já é curta, né? Por mais que ele ganhe muito curto, então é tudo muito proporcional, né? Eu ganho muito, eu gasto muito. Eu ganho muito, 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 eu vou gastar muito, 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 porque eu sei que eu posso e por aí Sim, vai. sim. Né? Então, se você consegue juntar com esse atleta, entender, colocar, né, no caso, quais são as prioridades, se isso vai de acordo com o que ele entende, as férias em si não é um problema, muito pelo contrário. É uma solução para os dois lados. O treinador descansa, ou o gestor descansa, vamos colocar assim, o atleta em si também. Logo, logo os dois vão sentir falta um do outro. E a gente tem praticamente o ano inteiro para. Perfeito. Trabalhar e performar. No Brasil existe uma preocupação muito grande, né? Que eu também acredito que é pela cultura do futebol, de chegar melhor que todos. Isso é preocupante em alguns sentidos. Quais? Né? Você pode sobrecarregar o atleta no início, de repente poder machucar ele, não você machucar ele, mas as atividades em conjunto com o clube ocasionar essa sobrecarga inicial, porque ele não vai ter um tempo de condicionamento adequado, ele vai ter um ganho rápido, porém ele não vai conseguir saber administrar porque ele não está conseguindo recuperar e também porque ele não está tão treinado. Então, quando a gente vai ver o campeonato em si, os 11 que saíram jogando no primeiro mês já não são os 11 que terminaram o campeonato. O ano. Tá. Você vê que há uma ondulação e geralmente o que é mais visualizado? O cara que começou ou o cara que terminou? Terminou. Então, para que eu vou correr tanto no início, sabendo que eu posso dar umas prioridades diferentes para que eu consiga chegar bem aqui no final e eu me torne competitivo para eu performar melhor dentro da equipe? Tá, então, ah, é muito legal essa análise. Não adianta nada performar, dar um sprint inicial, porque talvez possa faltar gás no meio e no final, e ali você tem uma queda de rendimento. Então, você meio que mascara esse início, falseia esse início por estar à frente dos outros, por ter feito uma preparação agressiva, mas é que foi uma preparação agressiva para uma corrida de 10 quilômetros, e não para uma maratona de 42. É isso Quando o que a gente atleta, vai quando falar. o atleta vem desde a base, Tá, já com esse hábito e com essa consciência, isso geralmente não acontece quando ele já está beleza. profissional. Quando o atleta não tem isso na base e ele se sobressai na base muito pela questão da sua habilidade, muito questão por algum ato diferente que ele tenha dele, né? E ele não entenda que a performance em si, que a sua preparação física, eliminar alguns vícios mecânicos, alinhar a sua forma de entender como comer, como descansar, porque isso é tudo uma escola, né, a base. Sim, E aí ele chegue na universidade, que no caso é a sua carreira profissional, e que ele consiga graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. Ele não consegue pular já para o doutorado. Ele pode até entender alguma coisa do doutorado, só que vai faltar lacuna. E essa lacuna é onde ele se perde. Aí, quando eles vão procurar algo mais lá na frente, onde eles, ó, eu quero correr porque eu estou vendo que a minha idade está passando e eu preciso disso, 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 você vê que, tipo assim, ele não se torna consistente. Ele tem um período muito bom, daqui a pouco ele cai, aí não consegue, aí ele melhora um pouquinho, aí cai. Então, eu acho que isso é muito da questão do profissional que está no ponto, às vezes da empresa também que está fazendo parte dessa gestão da imagem, da carreira, e entrar no consenso que isso é uma construção,
Isso não é só pegar e comprar um tijolo. Eu compro um tijolo hoje, eu compro um amanhã, daqui a pouco, no meu segundo ano de carreira, eu já tenho 2 prédios, ele já não cai, eles estão bem fixados, aí você vai conseguindo, né, Bom, fazer melhor. minha última pergunta, falando da sua área, quais são as tendências do mercado de alta performance, na área de gestão de alta performance, na sua visão? E o que está sendo estudado e testado que pode aparecer no Daqui a pouco eu mercado, vejo, Vitinho. sei lá, no meu mercado a Fui gente no faz banheiro inteligência aí. artificial para E eu sempre. já O vejo. que é a tendência do mercado de gestão de performance, Marcelo? Qual é a valência que está sendo falada? O que eu vejo hoje, não, assim, eu estando aqui, eu vejo que eles têm uma prioridade para algumas coisas. Quando eu converso com alguns profissionais do Brasil, eu vejo outras prioridades. Eu acredito que, de repente, nos Estados Unidos já são outras, né? Mas a tendência hoje é a velocidade da informação, é a tecnologia, né? A inteligência artificial te ajudando em todos os sentidos, né? Quais são em todos os sentidos? Às vezes, você pode demorar um pouquinho mais para fazer um relatório e enviar ao clube. A inteligência artificial já te faz. Ou, de repente, um software mais desenvolvido, ele já te dá aquilo mastigado e você só, sei lá, você só dá uma polidinha em alguma palavra, alguma coisa, ou algum sentido que não ficou tão no contexto que você desenvolveu. Então, eu vejo que a tecnologia da informação e a inteligência artificial é, é um, vamos colocar assim, é uma modernidade nesse mercado nosso, né? Tá, Sobre o que está sendo estudado, sobre o que está sendo visto como novidade, por exemplo, se eu for da área da nutrição, que está envolvendo com a performance, eles vão me dar algumas particularidades. Se eu for na área do treinamento, eles vão me dar outras. Se eu for na área da fisioterapia, eles vão me mostrar tecnologias novas que avançam, vamos colocar assim, numa recuperação de uma cicatrização, ou de repente na retirada de um edema. E se eu for para análise de dados, eles vão confrontar informações e tal. Então, tipo assim, hoje em si, como a velocidade da informação em todos os lados está muito grande, eu vejo que o que vai vir à frente, né, é você saber lidar com essa informação e pôr em prática e fazer tá. com que comunique. Fiquei curioso, o que que já tem de inteligência artificial sendo feito? Que dado que chega com a inteligência artificial? Você já tem isso no teu dia a dia? Já tem algumas ferramentas, assim, Não. vamos colocar assim, necessito, sei lá, dos últimos 3 jogos, aonde foi atingido tal grau. Tá, Necessito que você me informe, eh, dentro dos relatórios, sei lá, qual o momento que teve mais dor. Existe muita coisa. É simplesmente assim, Vinícius. É o que você alimenta de informação, que eu acho que é o tá. principal, e como você, né, no caso a inteligência que é criada, como é que ela pode retirar isso de lá. Beleza. Pô, Porque legal. hoje você pega um chat EVT, que são coisas que são mais, vamos colocar assim, gerais, Básicas, né? Do cara. esponta... Isso ele só consegue te dar precisão quando você vai num banco de dados muito profundo. Senão vai se tornar um dado irrelevante. Então, Perfeito. hoje as tecnologias elas estão muito nesse sentido, tipo assim, o que que você gostaria? Poxa, a gente está com uma dificuldade, sei lá, de 3 coisas aqui, 4, 5. Beleza, da onde vem esse banco de dados? Vem daqui. Tá, quais são as informações essas? E isso vai sendo criado. Perfeito. Marcelo Duarte, 1 hora de papo aqui entre Brasil e Madrid, quer dizer, entre Brasil e Espanha, Santos, São Paulo, Madrid. Gostou do papo? Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito esclarecedor. A Acredito que aula. vai ajudar muitas pessoas.
Isso que foi falado é um mercado, não é unilateral, porque às vezes as pessoas pensam que o que a gente fala é determinado do que a gente vive, não, é do que acontece no geral, né? Porque a gente se comunica com muitas pessoas e muitos atletas, muitos profissionais, e muitas pessoas dentro do mercado, e isso, se quiser que se torne uma realidade, né? Eu acredito que ter essa visão mais ampliada, de repente, vai se tornar não muito mais fácil, mas muito mais direcionado. E coisa que na minha época, que quando eu estava começando, a dificuldade de você começar era muito Imagino. difícil. Imagino. Pode dizer que hoje não foi um podcast, né, uma simples gravação, foi uma aula mesmo. Eu acho que pessoas dessa área podem ter um baita conhecimento do que é feito na prática, na teoria e usar para si, né? Achei muito, muito esclarecedor. Obrigado por compartilhar isso comigo, com a gente, Marcel, e dentro do teu tempo. E eu não tenho dúvida que é um material muito enriquecedor. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. É bom fazer isso, né? A gente elevar o nível do mercado, a gente poder também, no caso, contribuir com pessoas que, no caso, às vezes não têm acesso, né, ao acesso de como iniciar, de como fazer, independente se vai começar sei lá, num lugar muito difícil. Eu já vim de um lugar muito difícil e hoje a gente está aqui, só que é possível. Você Com pode ser certeza. muito bom no seu estado, na sua cidade pequena, e isso já vai se tornar muito satisfatório para você desenvolver sua carreira, para você poder conseguir seu espaço profissional e, de repente, um dia você também ajudar pessoas nesse mesmo sentido. Com certeza. Marcel, como é que a galera te acha nas redes sociais, caso alguém que esteja assistindo agora esse episódio, ouvindo esse episódio, pode te mandar um direct, pode ver os teus conteúdos nas redes sociais e se me fala se é no Instagram, se tem alguma outra rede social que você atualiza e está lá presente. Por enquanto, só mesmo o Tá Instagram, bom. as informações ali. A gente às vezes não tem muito tempo, por isso que eu tenho o Vinícius aqui, e isso, no caso, nos facilita a poder ter um alcance maior. E, no caso, a gente não sabe no que isso pode resultar, mas se a gente pode ajudar, melhor ainda. Com certeza. Como disse o Marcel, eu com o time V2MM estamos ajudando a gerenciar as redes sociais, esse relacionamento. E muito do que a gente falou vai estar em cortes no seu Instagram desse episódio, certo, Marcel? Perfeito, Vinícius. Obrigado mais uma vez e seguimos fortes. Bom, do dia que a gente está gravando hoje, estamos no meio de junho de 2024. Espero que estejamos juntos em breve nas suas férias aqui, eu também na minha ida à Europa. Então a gente vai estar muito junto nos próximos períodos, com certeza, para a gente contar mais histórias e mais experiências. Certo? Perfeito. Perfeito. Espero Tá bom. vocês aqui e nos encontramos aí em breve. Inclusive fica o convite, como você falou, que a gente está no mundo de comunicação, de tecnologia, e a gente até teve essa ideia, no dia que a gente tiver mais um bate-papo, de trazer outros profissionais aí da área de gestão de performance junto comigo, com você. Vai ser uma honra e o espaço está aberto, meu velho. Perfeito. Estou à Obrigado. disposição. Se a gente puder ajudar, estamos aí. Esse foi o Mundo V2, diretamente Brasil, Espanha, online, com esse papo, essa aula com o Marcelo Duarte. Todos vocês que estiveram conosco, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, @Mundo V2. Estamos no YouTube, Mundo Underline V2, no Instagram, desculpa. Estamos no YouTube e também nos canais de áudio como Spotify, Deezer, entre outros. Só digitar lá Mundo V2 em todos esses canais que eu falei e acompanhar todos os nossos conteúdos. Um grande beijo a todos vocês. Voltamos na próxima e tchau. Valeu!